Então, o que você precisa que seja mudado na sua vida? Você precisa louvar a Deus. Cantar na adversidade é mandar uma forte mensagem para Deus dizendo: eu não desisti da minha vitória. Eu ainda creio, Senhor. Eu continuo confiando que ainda um pouco de tempo que há de vir, virá. Que alegria, meu Deus, podermos estar aqui na Tua presença, Senhor Jesus. Há tantas pessoas que estão em ruínas, meu Deus. Há tantas pessoas que neste momento, meu Pai, estão agonizando. Há tantas pessoas desesperadas, em pânicos, meu Pai, com as suas vidas em cacos, meu Deus. Há tantos lares, meu Deus, que estão no pé de guerra nesse momento. Há tantos filhos, meu Pai, Senhor, que estão em contendas. Há tantos casais que neste momento estão se agredindo fisicamente, verbalmente. Há tantas pessoas, meu Deus, há muitas pessoas, meu Pai, que de repente estão pedindo a morte por conta de dores, meu Pai. Dores no estômago, dores na cabeça, dores nos ossos. Há tantas pessoas, meu Pai, que neste momento estão, meu Pai, sobre um ataque maligno, meu Deus, sobre uma maldição, meu Pai, com a vida travada, Senhor. Há tantas pessoas sofrendo, frustradas, meu Pai, sem vontade de viver, depressivas, pessoas que estão na condição de andarilhos, meu Deus, pessoas que estão com as suas vidas totalmente dominadas, meu Pai, por um mal que as escraviza nos vícios, na imoralidade, pessoas que estão com seus futuros sendo roubados, a sua saúde sendo roubada, seus anos de vida sendo roubados, meu Pai. Oh Senhor, tenha misericórdia, assim como o Senhor alcançou a cada um de nós, assim como o Senhor usou meios, criou condições, para que o Teu Espírito Santo viesse e habitasse em nós, e fizesse moradia em nós, assim como o Senhor transformou o nosso caráter, assim como o Senhor transformou o nosso gênio, o nosso temperamento, os nossos comportamentos, as nossas palavras, o nosso padrão, o nosso estilo de vida. Nós oramos, meu Deus, por todas as pessoas que estão, meu Pai, Senhor, estão perdidas, meu Pai, por todas as pessoas que estão, meu Pai, desprotegidas, que estão à mercê, meu Pai, Senhor, de todos os efeitos malignos deste mundo, meu Deus. Senhor, muitas dessas pessoas são nossos familiares, muitas dessas pessoas são pessoas próximas de nós, meu Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Senhor, a Tua palavra diz que tudo aquilo que orando, crendo que recebemos, tê-lo-emos. Senhor, nós oramos em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos cônjuges, em favor dos nossos pais, sogros, meu Pai, avós, em favor dos nossos cunhados, genros, noras, meu Pai, dos nossos primos, primas, dos nossos amigos, meu Deus, dos nossos tios e tias. Tragam todos, Senhor. Nós não aceitamos, meu Deus, servirmos ao Senhor, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e a nossa vida e aqueles que convivem conosco, meu Pai, estarem, Senhor, com as suas vidas, meu Deus, reduzidas, limitadas, sofridas. O Senhor nos garantiu, o Senhor nos deixou a promessa de que o Senhor veio a esta terra, o Senhor abriu mão da sua glória, do seu poder, o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e o Senhor veio para nos dar vida, vida plena, vida completa, vida abundante. Nós não aceitamos, Senhor, uma outra vida, porque é essa vida que o Senhor conquistou para cada um de nós. Então nós não aceitamos, meu Pai. Nós aqui do Ministério Mudança de Vida rejeitamos, Senhor, todo espírito de miséria, todo espírito de separação, de divisão, todo espírito de enfermidade,
todo espírito de ruína, de destruição, de resultados negativos, meu Pai, nós rejeitamos, Senhor, porque não há como glorificar o Teu nome, ó Pai, estando nessa condição. Não há como, meu Deus, a nossa vida Te exaltar, estando nesta condição. Senhor, favoreça estas pessoas que aqui nessa tarde estão, pessoas, Senhor, que não mediram esforços, pessoas que não pouparam sacrifícios, pessoas que renunciaram, meu Pai, pessoas que submeteram a carne, meu Deus, à vontade do Espírito, venceram cansaços, venceram, meu Pai, distância, venceram, meu Pai, diversas adversidades e circunstâncias para estarem na Tua presença aqui fisicamente, e aqueles que estão conectados pela transmissão. Vai ao encontro dessas pessoas, Senhor Jesus, e presenteia elas, meu Pai, recompensa elas, meu Deus, que nenhuma dessas pessoas que conosco nesta tarde estão, sejam dispensadas, meu Pai, da mesma forma, mas que elas recebam do Senhor um favor, uma graça, uma unção, meu Deus, para poderem romper e viver uma novidade de vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, podeis se assentar em nome de Jesus. Eu vou convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías 54, mas eu vou ler apenas o versículo 1. Mas enquanto você procura aí, Isaías 54, 1, repita assim comigo: o louvor não descreve o momento, o louvor, ele anuncia o futuro. Vocês entendem? Você não louva pela condição que você está vivendo hoje. Você louva por aquilo que você vai viver. Você louva pela sua promoção. Você louva pelo seu casamento. Você louva pelos seus filhos na igreja. Você louva pelo fechamento do maior negócio da sua vida. Você louva pelo aumento de salário. Você louva pelas portas abertas. Você louva por novas experiências que você já está tendo com o Espírito Santo. Você louva pelo crescimento ministerial. Você louva, né, antes de você viver. Isso é fé. O louvor não descreve o momento. Eu não louvo porque eu fui presenteado. Eu louvo porque eu creio que o Senhor que fez e faz irá fazer ainda muito mais. Amém? Nós louvamos a Deus por esse ano de 2026. Bom, a palavra do Senhor nos ensina aqui em Isaías 54, 1. Cante, mulher estéril, você que nunca teve filhos. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Há filhos correndo? Não, ela continua estéril. Não continua? Ela continua estéril, mas o Senhor manda ela fazer o quê? Cante, ó estéril, você que nunca teve filhos. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz, porque você vai ter mais filhos do que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Ou seja, não há filhos correndo, mas a sua fé precisa se mover. Então cante, você que tem na sua vida uma esterilidade. A estéril aqui continua estéril. Quando Deus manda ela cantar, a realidade não muda nesse primeiro momento. Muda? Ela continua estéril, não continua? Mas ela submete essa realidade à fé. Eu estou estéril, mas não vou permanecer estéril. Eu estou desempregado, mas não vou permanecer desempregado. Eu estou enfermo, mas não vou permanecer enfermo. Eu estou sozinha, sozinho, mas não vou permanecer sozinho, sozinha. Eu estou ainda sem passar na vaga da faculdade, mas não vou permanecer nessa condição. Então, a mulher estéril, você cante. É fato que você está estéril, mas submeta essa esterilidade à sua fé. Deus não nos pede para fingir que está tudo bem.
Aqui ele nos ensina que nós temos que cantar confiando nele, confiando que vai ficar tudo bem. Porque ele diz, cante você que é uma mulher estéril. A situação está ali, a condição está ali. Cante você que é estéril. Quem, Senhor? Você mesmo que nunca teve filhos, você mesmo que nunca deu à luz. Cante você que está doente, cante você que recebeu esse diagnóstico, cante você que está nessa situação. O milagre começa na boca, antes de começar no corpo. Deus testa a nossa fé antes de materializar a sua promessa. Então você que está com uma área da sua vida seca, você que está com uma área da sua vida estéril, cante, louve ao Senhor por aquilo que Ele já está fazendo. Na manhã de hoje nós ungimos e consagramos o painel do sonho das pessoas. Aqui há um monte de sonhos, sonhos na área familiar, sonhos financeiros, sonhos profissionais, sonhos ministeriais, né? Há diversos tipos de sonhos. Essas pessoas, assim como eu, trouxe aquilo que representa o meu painel de sonhos aqui, estamos numa condição ainda, provavelmente em muitas dessas áreas, estéril, ainda não resolvida. Mas o que a Bíblia manda fazer? Cante por aquilo que vai acontecer na sua vida. Glorifique a Deus por tudo aquilo, nos mínimos detalhes que o Senhor está fazendo. Havia uma barriga crescendo aqui na barriga da mulher estéril? Não. Havia filhos correndo aqui quando o Senhor disse para ela declarar? Não. Havia crianças mamando no peito quando o Senhor mandou cante de alegria? Não. Mas o Senhor mandou que o louvor fosse liberado, contrariando os sentidos humanos, porque é isso que move o céu. Chamar aquilo que não existe. O que é fé? Fé é esperança? Não. Fé é convicção, é certeza, é chamar aquilo que não existe a existência. Então o milagre começa na boca, antes de começar no corpo. Deus não disse para essa mulher estéril, olha, assim que você engravidar, comece a louvar a Deus. Foi assim? Olha, assim que você, quem está enfermo, assim quando você parar de sentir a dor de cabeça, comece a louvar a Deus. Não é assim, né? Cante quando ainda você não tem os seus filhos. O cântico aqui é um ato profético. O cântico aqui é um ato profético. O céu não reage àquilo que vemos, mas ao que declaramos pela fé. Então, não adianta você louvar a Deus porque você fez a primeira fase do concurso. Não adianta você só louvar a Deus porque você foi chamado para a entrevista. Não adianta você louvar a Deus porque um resultado saiu bom e isso te animou. Não. É na circunstância em que você se encontra. Não havia barriga crescendo, não havia filhos correndo, não havia crianças mamando, mas mesmo assim o Senhor disse para ela, você que é estéril, você que nunca teve filho, agora é hora de você cantar a Deus. É hora de você glorificar a Deus, porque essa situação não vai permanecer desse jeito. Do jeito que a sua vida está, não vai ficar. E aí já vem a promessa. Eu declaro que você vai ter mais filhos do que aquelas mulheres que já têm marido, do que aquelas mulheres que já têm a sua vida ajustada. Então você vai ser mais bem-sucedido, mais bem-sucedida do que muitos que começaram antes de você ou estavam nessa posição muito tempo antes de você. A sua vida vai fluir, a sua vida vai florescer. Então, você vai louvar nessa tarde, eu vou chamar você aqui à frente logo mais, e você vai vir aqui louvar pela assinatura de contratos, você vai vir aqui na frente e vai louvar pela mudança do diagnóstico, você vai vir aqui na frente e vai louvar pela porta que Deus está te abrindo, você vai vir aqui e vai louvar pelo seu cônjuge, pela mudança do seu marido, pela mudança da sua esposa e dos seus filhos, você vai louvar pela sua gravidez, você vai louvar aqui pelo curso que você
tem um sonho de fazer, você vai louvar aqui pelo novo emprego, pelo aumento de salário, pela sua promoção e por aquilo que é o seu painel dos sonhos. Porque a Bíblia diz o seguinte: cri, por isso declarei. Porque a boca fala do quê? Do que está cheio seu coração. Então, se você louva, né, por aquilo que ainda não foi trazido à existência, mas que vai ser trazido à existência, meu amigo, é o que a Bíblia diz. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. O que há de vir, virá. E esse ano de 2026, você vai viver o que não viveu até hoje. Esse ano de 2026, você vai desfrutar o que você não desfrutou até hoje. O Senhor não disse para a mulher estéril: espere a barriga crescer e então louve ao Senhor. Não, Ele disse: nessa condição que você está, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor, cante ao Senhor, porque há coisa grande vindo aí na sua vida. E é isso que nós vamos fazer daqui a alguns instantes. Nós vamos louvar por tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Esse ano de 2026, nós vamos para outro nível. Esse ano de 2026, nós vamos para outro patamar. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Você imagina uma mulher estéril que nunca teve filho, ela louvar, cantar, glorificar, celebrar a Deus, porque ela teria mais filhos do que aquela que já tem marido há muito tempo. É muito limitada a cabeça de uma mulher que a vida toda foi estéril, não consegue projetar isso. Da mesma forma é o que vai acontecer conosco. Nós não temos o discernimento de antecipar, de prever tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano de 2026, mas nós sabemos de uma coisa: vai ser o melhor ano de nossas vidas, vai ser o melhor ano. Nós vamos louvar, nós vamos glorificar, nós vamos celebrar por tudo aquilo que o Senhor está movendo, por tudo aquilo que o Senhor está realizando, por tudo aquilo que o Senhor está colocando no lugar, está ajustando em nossas vidas. Vai ser um ano incrível, o ano só começou. Nós estamos no segundo domingo do mês de janeiro e nós vamos declarar, nós vamos profetizar, nós vamos chamar à existência. E eu tenho certeza e convicção que vai haver uma avalanche de testemunhos. Bata assim no peito: a começar por mim. A começar por mim. Vai haver uma avalanche de testemunhos a começar por mim. Amém? Não se sinta inseguro, não fique com medo, apenas creia, confie, porque o sobrenatural de Deus está vindo aí em seu benefício, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos capítulo 16, versículo 22. Atos 16, 22. Bom, essa passagem aqui é o seguinte: Paulo e Silas estavam numa cidade e aí tinha uma mulher com espírito de adivinhação que ficou o tempo todo falando deles, falando na cabeça deles, uma pessoa que estava dominada por um espírito maligno. Aí Paulo olhou para a moça e mandou que aquele espírito maligno, aquela entidade, aquele espírito de adivinhação saísse dela, né? E que ela fosse liberta, que ela fosse livre daquilo que a aprisionava. E por ele ter feito isso que era bom, as pessoas da cidade que consultavam aquele espírito, as pessoas da cidade que ganhavam dinheiro com aquele espírito de adivinhação, foram falar mal de Paulo e Silas lá para as autoridades da cidade, e aí os juízes os prenderam. E aí nós vamos ler aqui o que foi feito com eles neste momento. Por que a gente vai ler essa passagem? Porque nada neste ambiente que nós vamos ler favorecia uma pessoa a louvar a Deus. Numa prisão, o normal não é louvar a Deus. Numa prisão, o normal é você ver gente reclamando, você ver gente chorando,
você vê gente calada, você vê gente murmurando, você vê gente entristecida, você vê gente pensando em como tirar a sua vida, você vê gente revoltada, você vê gente ficando cada vez mais irada, transtornada. Não é um ambiente que favorece louvar a Deus. É verdade ou não é? Não é. E muitas vezes você se encontra em ambientes, em situações em que o Senhor fica lá do alto olhando para você, para ver o que vai sair de você diante daquela situação. E se você faz igual a Sunamita fez, porque ela estava com o filho morto, e aí as pessoas perguntavam, vai bem, tudo bem na tua casa? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem com a tua família? O que ela dizia? Sim, vai tudo bem. Porque ela cria que aquilo que não estava bem, o Senhor iria fazer ficar bem. Então, no ambiente que nós vamos ler, passar pelo que Paulo e Silas passou, são situações que não favorecem, né, você dar glórias e louvor a Deus. Então, quando você faz o que ninguém faz, você colhe o que ninguém colhe. A coisa mais... Como é que eu poderia dizer? A coisa mais difícil de se entender na vida das pessoas é aqueles que têm aquele mesmo estilo de vida, aquele mesmo padrão de vida, aquela mesma linguagem familiar, frequentando os mesmos lugares, tendo as mesmas amizades, tendo o mesmo tipo de relacionamento que tem com Deus desde criança, né? Fazendo sempre a mesma coisa e a vida ali amarrada, travada, estagnada, mas ela espera receber algo diferente, fazendo a mesma coisa. Então, se você faz a mesma coisa, é uma loucura esperar que você tenha resultados diferentes. Mas se você faz o que não é esperado, igual a Sunamita fez, se você faz aquilo que não é esperado, igual Paulo e Silas, encarcerado, depois de uma surra daquelas, preso nas mãos, acorrentado nos pés, e começaram a louvar, a celebrar, a adorar a Deus, meu irmão, aí você move o céu. Aí o céu se mexe. Por quê? Imagina o Senhor olhando lá do alto. Falou, rapaz, mas que fé que essa pessoa tem. Você imagina o seguinte. Josué precisava vencer os inimigos. Ele falou com o sol e ele falou com a lua. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu a oração daquele homem. Jabes recebeu uma maldição de família. Era para ser filho de dores. Mas a Bíblia diz, Senhor, eu não aceito, me livra deste mal, me livra desta maldição e amplia minhas terras, amplia meus horizontes, amplia os meus limites. E a Bíblia diz, e Deus atendeu a oração de Jabes. Porque são pessoas que se levantaram, são pessoas que fizeram o inesperado, são pessoas que não aceitaram aquela condição, não aceitaram terminar daquele jeito. E se você não aceita, meu amigo, terminar do jeito que você está, o Senhor te dá todo o favor, todo o recurso, toda a graça, toda a providência que você precisa para sair dessa situação. Então vamos lá. No versículo 22, Atos 16, 22 diz assim, eu estou lendo na tradução da mensagem. Os juízes atenderam ao pedido da multidão, mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de baterem neles até cansar, mandaram ambos para a cadeia, recomendando ao carcereiro que os deixasse sob severa vigilância, para que não pudessem escapar. Ele os prendeu na cela de segurança máxima, com algemas de ferro nas pernas. Olha aqui, presta atenção aqui em mim. Louvar na dor quebra a lógica do inferno. Sabia? Quando você louva num momento de dor, você quebra as pernas de Satanás. O inferno sabe lidar com a sua murmuração. Ele sabe lidar. Quando ele vê você murmurando,
quando ele vê você reclamando, quando ele vê você declarando coisas negativas, quando ele vê você preocupado, perturbado, o inferno sabe lidar com isso. Ele semeia mais. Ele fica te observando. Ah, então se eu tocar nessa área, ele abre a boca para reclamar. Ah, então se eu tocar nessa área, eu consigo fazer ele não ir no culto. Ah, se eu usar essa pessoa, esse familiar, essa situação, eu consigo desestabilizá-lo, eu consigo irritá-lo, eu consigo tirar o sono dele, eu consigo fazê-lo ficar irado. O inferno sabe lidar com esse tipo de coisa, mas o inferno não sabe lidar com quem reage louvando a Deus. Quem está na dor e louva a Deus, quem está nas circunstâncias contrárias e louva a Deus. O louvor de Paulo e Silas foi a causa do milagre e não uma reação ao milagre. Por quê? Porque o mundo espiritual, né, o inferno, você quebra a lógica dele se você louva a Deus no momento da adversidade. Isso é extraordinário. Paulo e Silas estavam injustamente presos, Paulo e Silas estavam injustamente feridos, Paulo e Silas estavam acorrentados, desprezados, mas nada deste ambiente que não favorecia o louvor foi suficiente para calar a adoração deles a Deus. O ambiente, eu até escrevi aqui, o ambiente da prisão não mudou o louvor que Paulo e Silas deram a Deus, mas o louvor que Paulo e Silas deu a Deus, você vai ler comigo, que mudou o ambiente da prisão. Você entende? O ambiente, as circunstâncias, os sentidos, a dor, o sofrimento, a situação não foi suficiente para calar o louvor de Paulo e Silas. Mas o louvor que eles fizeram a Deus mudou toda a situação na volta deles. Então, na prisão, o que é normal? Reclamar, chorar e murmurar. E Paulo e Silas fez isso? O que eles fizeram? O oposto disso. Cantaram, oraram e vocês vão ver que louvaram a Deus. Então o louvor deles foi fora do padrão. Tudo que você faz que é fora do padrão, você colhe o que ninguém está colhendo. Mas se você está aqui na igreja, dentro do templo do Ministério Mudança de Vida, e está fazendo o que é padrão, não espere resultados diferentes que você não vai ter. Mas se você fizer o que Paulo e Silas fizeram, que foi fazer algo fora do padrão, você vai ver e você vai ler comigo que todos os outros presos que o escutaram ficaram sem entender por que eles estavam agindo daquela forma. Então, quando você faz um voto a Deus, quando você desafia o Senhor, quando você abre um jejum, quando você faz algo ali que é fora do padrão, que não é habitual, pode esperar, meu irmão. Você vai viver o que nunca viveu. Tem um casal, o Rogério, e acho que o nome da esposa é Fernanda. Eles vão dar um testemunho domingo que vem, eu vou colher o testemunho deles. E ele estava dizendo para mim que ele passou por uma situação, olha que interessante. Ele passou por uma situação no órgão genital que ele não conseguia mais eliminar o sêmen no canal da uretra, no canal correto. Ia para a bexiga e para a urina devido a um procedimento que ele teve que fazer. E aí o médico virou para ele e disse assim, você precisa se acostumar com isso, porque o que você está passando infelizmente, o resultado de 90% das pessoas que precisam mexer na próstata, que precisam mexer nessa área e acabam ficando com essa lesão para o resto da vida, né? E ele ainda não tem filhos, né? E ele quer ter filhos e dessa forma não se consegue ter filhos. Então o médico disse, e ele me mandou o áudio do médico, o médico dizendo para eles, olha, infelizmente, 90% das pessoas que passam por esse procedimento ficam com essa sequela, ficam com essa situação. E isso frustrou os sonhos dele. E aí o que ele fez? Estava naquela época daquele jejum dos 8 dias que a bispa fez, né? De quebra de muralhas, né? Isso era uma muralha. Ele quer ter filhos e essa situação não era possível, né?
Aí ele fez algo que ele nunca fez. Ele disse assim: pastor, eu já fiz jejum de 24 horas, eu já fiz o jejum de legumes e verduras, mas nunca tinha feito um jejum de 3 dias. Então eu abri a minha boca trabalhando com a minha vida secular, fiz um jejum de 3 dias. O que aconteceu ao término do jejum? Voltou a eliminar o sêmen no canal correto para que possa ter filho. É o acaso isso? É coincidência isso? Ele fez algo que era fora do padrão. Ele chamou a atenção de Deus. Ele fez algo que não lhe era habitual. Ele fez algo que não lhe era comum. Ele fez algo que encantou o Senhor. Ele fez algo que moveu o céu, que chamou a atenção de Deus. O que ele colheu? Ele colheu a cura. Ele já tinha um diagnóstico, ele já tinha um veredito, ele já tinha a explicação de que teria que se acostumar com essa situação. Ele não aceitou e foi buscar a Deus. Paulo e Silas fizeram algo fora do padrão. Louvar na dor quebra a lógica do inferno, né? Então, dando continuidade, no versículo 25, 26, diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Por que a Bíblia traz esse detalhe da meia-noite? Eles começaram a louvar, a cantar, a celebrar a Deus. Meia-noite é o limite do dia, não é? É o limite da situação. Ou seja, se alguém pudesse fazer algo, se algum ser humano pudesse fazer algo, teria feito até agora. Se não fizeram, se não nos tiraram daqui, estão tudo dormindo, já foram para a cama, né? Já foram cuidar da sua rotina. Não, nossa vida não vai mudar. Nos colocaram aqui dentro da cadeia, já são meia-noite, estamos aqui no esgotamento. À meia-noite nada aconteceu, à meia-noite ninguém veio nos soltar, à meia-noite é ausência de resposta, silêncio humano, ninguém fez nada por nós até agora. Então vamos buscar a Deus. Vamos louvar a Deus. Nós estamos no limite da situação. Não há quem possa fazer alguma coisa para nos tirar aqui. Vamos louvar a Deus. E a Bíblia diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que estavam escutando. Deve ser uma cena extraordinária, né? Imagina os camaradas que a Bíblia diz que as roupas deles foram o quê? Publicamente rasgadas, ou seja, ficaram à mostras, né? Seminus talvez, né? E ali foi publicamente açoitado, envergonhado em praça pública, no tronco. Aí depois foram mandados para a cadeia de segurança máxima e algemaram com ferro as pernas e as mãos. Quando deu meia-noite, ninguém foi lá passar remédio nas feridas deles, ninguém foi lá cobri-los, ninguém foi lá confortá-los. Então, eles começaram a adorar a Deus, começaram a louvar a Deus. Não importa se o ser humano não veio nos socorrer, não importa se eu não estou conseguindo ver uma porta aberta, não importa se eu estou conseguindo identificar uma luz no final do túnel, vamos louvar a Deus. E começaram a fazer isso de forma fervorosa, ou seja, de forma alta, de forma que se tornou um alarido. Por quê, pastor? Porque toda a cadeia começou a ouvir, toda a cadeia começou a escutar o louvor, a adoração e as orações de Paulo e Silas. E esses outros prisioneiros não puderam acreditar no que estava acontecendo. Como é que pode? Não é uma situação que se louve a Deus? Não é, esse é o tipo de circunstância, este é o tipo de situação que não traz ânimo para ninguém, não traz alegria.
É difícil ver alguém louvando com uma notícia dessa. É difícil alguém ver se levantando e continuar na sua fé, na sua fidelidade ao Senhor, com esse diagnóstico, com esse veredito, com esse decreto, com este laudo, com esta situação. Isso não é normal, isso não é natural, isso não é habitual, não é comum, não é essa linguagem que nós conhecemos. Esse tipo de comportamento não é familiar a nós. E é exatamente isso que a fé que chama a atenção de Deus provoca nos seus vizinhos, provoca nos seus familiares, às vezes provoca no seu cônjuge, nos seus colegas de trabalho. Porque a fé que chama a atenção de Deus, qual é? Alguém se lembra? É aquela que é loucura para o mundo. A fé que chama a atenção de Deus é aquela fé que é dita como loucura para o mundo. Então, quando um familiar teu diz assim, o quê? Você vai na casa firme na madrugada? O quê? Você vai fazer 3 dias de jejum? Você é fanático. Está ficando louco. Isso não tem poder para mudar a vida de ninguém. O quê? Você vendeu a sua casa, você vendeu o seu imóvel e você vai dar 10% dessa venda na igreja? O quê? Você pega o seu salário, você que tem essa renda, você que é empresário, tem esse faturamento, você pega, você faz votos desse valor, você doou o carro, você doou o ônibus, você estocou a assistência da igreja, as pessoas não entendem. O que? Você levantou de madrugada para ir na igreja? O que? Você está chegando na sua casa meia-noite porque está vindo da igreja? O que? Você não vai lá no aniversário, você não vai na final da Libertadores, você não vai assistir o jogo com a gente da seleção porque tem culto? O quê? Você não vai vir aqui na virada do ano com a família porque você vai passar na igreja, você vai estar com estranho ao invés de estar com a família, é isso mesmo? As pessoas não entendem. Foge do padrão, né? Foge da linguagem que a eles é familiar. Mas todo mundo que age assim chama a atenção de Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando de repente, olha o de repente de Deus, né? Sempre tem um de repente, não tem? Outro dia eu estava conversando com a presbítera Thelma e ela disse que ela teve um AVC e ela tirou 2 cânceres na cabeça. E aí eu estava conversando com ela, ela disse que num culto, de repente, ela sentiu um calor, ela estava toda torta, né, por causa do AVC, ela sentiu um calor queimar no corpo dela e de repente se soltou. Braço se soltou, perna se soltou, movimento se soltou. O Gilson, que estava aqui, que vem aqui, habitualmente tomando Fraxparina, Clexane, uma vida toda, né, com tromboefilia. O dia que ele ficou sem tomar, foi parar na UTI, deu embolia pulmonar, não podia ficar sem. Estava num culto aqui de cura e libertação, em lágrimas, pedindo a Deus para ser liberto desse medicamento, dessa condição limitada. E de repente, daquele em dia adiante, já faz acho que uns 8 meses, nunca mais tomou remédio, voltou ao hematologista, mandou fazer todos os exames, e o hematologista falou, rapaz, eu não sei você vai ouvir o testemunho dele, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais tromboefilia, você está curado. Posso seguir uma vida normal, doutor? Segue uma vida normal. Você não tem nenhum indício, nenhum marcador que você que você tem hemofilia. Foi curado. Foi num de repente. O ano passado, nós fomos na casa de um senhor chamado Manuel, que há 22 anos não andava, por conta de um acidente que ele teve na perna. E nós fomos lá, a perna dele era toda mirradinha. Ele tinha cadeira para tomar banho, cadeira de roda para tomar banho, cadeira de roda para andar, muleta, nunca andou. E aí nós falamos com ele, né? E não, eu creio, eu tenho fé que um dia eu vou andar. Não, o senhor vai andar hoje. Não, o senhor vai andar hoje, o senhor vai ficar de fé. Pastor, eu não consigo ficar de pé. Eu não fico de pé faz 22 anos. Falei, mas hoje você vai ficar de pé. E ali ficamos ali 1 hora com ele, dando passos de fé, ele andando assim.
até que chegou um momento, de repente ele soltou minha mão e começou a andar. E aí ele fazia assim, ó, nossa pastor, eu quero correr. E o pé dele, né, que foi voltando assim ao normal, ele veio aqui, deu um testemunho. A primeira coisa que ele quis fazer, dirigir. Tomou um banho, pegou a mulher dele, eu quero dirigir, eu quero dirigir. Aí pegou o carro do filho dele e foi passear com a mulher. Há 22 anos andava naquela condição. Mas de repente, a Bíblia diz aqui que pelo louvor que Paulo e Silas fizeram, de repente aconteceu um terremoto. O que é um terremoto? É uma revolução, é um rebuliço, né? De repente a vida da pessoa muda como num terremoto, né? Então aqui, ó, a Bíblia diz, a cadeia inteira tremeu, todas as portas se abriram. Foi só a de Paulo e Silas? Todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Repita assim comigo, quando eu louvo a Deus, em meio a crises, meus filhos escutam, minha família escuta, pessoas feridas escutam, os que estão à minha volta escutam. Você entende a importância disso? Paulo e Silas louvaram a Deus, a Bíblia usa a expressão fervorosamente, que aquilo contagiou e impactou não somente a vida deles, mas a vida de todos os prisioneiros. Todos os prisioneiros que estavam presos, dominados, governados, tiveram as portas das suas celas abertas, foram livres daquilo que os prendiam. Então, quando você louva a Deus, quando você celebra, quando você glorifica a Deus, o benefício, né, não é só para você. Por quê, pastor? Porque teu filho está te escutando você buscar a Deus. O teu cônjuge está te escutando você buscar a Deus. Quando você ora e alguém na empresa, às vezes testemunha você orando ali no momento do alimento, do seu almoço, do seu jantar, isso traz influência, isso traz impacto, isso contagia. Quando você está lá na sua casa e tem pessoas que convivem com você, quando eles te veem buscando a Deus, eles também te escutam. Isso acaba se tornando algo que leva poder sobre a vida deles. A Bíblia diz que os presos não podiam acreditar no que estavam vendo e escutando. E de repente um terremoto aconteceu. A cadeia inteira tremeu e todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Essas pessoas ficaram livres por conta de uma estratégia de Paulo? Não. Essas pessoas ficaram livres por conta de uma força humana que foi lá e os ajudaram? Não. Essas pessoas ficaram livres porque alguém muito habilidoso foi lá e conseguiu negociar com o carcereiro? Liberta a gente aí, que depois você vai ganhar tantos cavalos, tantos jumentos. Não. A Bíblia diz que foi uma ordem direta de Deus. Um terremoto aconteceu. Um rebuliço, uma reviravolta. E o cativeiro deles foi mudado em liberdade. Então, quando o som que você libera se alinha com o céu, estruturas que te aprisionam, não te aprisionam mais. Quando você louva a Deus, diante da circunstância que você se encontra, diante da situação que você se encontra, quando você libera palavras de poder, de adoração a Deus, o céu se move em teu favor. Acontece um rebuliço na sua vida. É o de repente de Deus. Você faz algo que agrada ao Senhor e imediatamente o céu responde. Paulo e Silas fizeram algo fora do padrão e imediatamente a cadeia toda estremeceu. Houve um terremoto, as fechaduras quebraram, caíram e todos ficaram livres. O que você precisa ficar livre? Do que você precisa ser liberto? Qual é o terremoto que precisa acontecer na sua vida para a sua vida mudar? Pastor, eu preciso de um rebuliço na minha vida sentimental. Pastor, eu preciso de uma reviravolta na minha vida profissional.
Pastor, eu preciso de uma reviravolta na minha vida econômica, eu preciso disso. Pode acontecer hoje. Você pode sair daqui com este favor. Sabe por quê? A Bíblia diz que você pode ser uma pessoa esforçada. Mas ela diz, de nada adianta aquele que acorda cedo e dorme tarde. Se ele não tem o favor de Deus, ele acorda cedo e dorme tarde de forma inútil, ineficaz. Não serve para nada. Se uma sentinela vigia uma cidade e ela não conta com a ajuda, com o favor de Deus, ela faz isso inutilmente. Na hora que vierem saquear a cidade, vai ser o primeiro a ser prejudicado, a ser levado, a ser destruído. Então, por muitos anos, eu trabalhei de segunda a segunda, sem ter feriado, sem ter sábado, sem ter domingo, e vivi uma vida destruída. Mas quando você vive uma vida contando com o favor de Deus, é aquilo que a gente escuta, né? O Senhor faz o amargo ficar doce, o que é ruim ficar bom, né? O que é azedo ficar doce. Aquilo que tinha tudo, sabe aquela pessoa? Rapaz, mas você estava numa situação que tinha todos os elementos para sua vida dar uma ré. Você estava num lugar, numa região, num trabalho, numa empresa. Com esses exames, você tinha tudo para não estar nem andando, para não estar nem respirando. Pelo acidente que você teve, pelo evento que você passou, você tem todos os elementos para não estar nem aqui vivo. E a pessoa está lá. Às vezes nem com arranhão, não é verdade? Por quê? Porque conta com o favor de Deus. Rapaz, mas como é que você foi bem sucedido assim no seu caso, nesse casamento? Como é que você teve filhos de ouro como esses? Rapaz, mas como é que você tem essa renda, esse faturamento? Mas como é que a tua empresa é tão lucrativa desse jeito? Meu amigo, mas como é que o teu resultado é o mesmo produto, é a mesma condição comercial e você ganha todos os prêmios? O seu resultado é completamente diferente dos demais da equipe. Você vende o mesmo produto que outros corretores, do que outros vendedores, mas seus resultados são completamente diferentes. Por que isso? Porque conta com o favor de Deus. Porque conta com a graça, com a ajuda de Deus. Então o céu respondeu ao som de um terremoto, um rebuliço, uma reviravolta aconteceu. Então, o que você precisa que seja mudado na sua vida? Você precisa louvar a Deus. Cantar na adversidade é mandar uma forte mensagem para Deus dizendo: eu não desisti da minha vitória. Eu ainda creio, Senhor. Eu continuo confiando que ainda um pouco de tempo que há de vir, virá. É isso, é essa mensagem que você manda para o alto. O louvor de Paulo e Silas não foi algo silencioso, não foi algo tímido, não foi algo ali reservado. O som deles virou testemunho do milagre. Então, eu até coloquei aqui, o som, o louvor não descreve o momento, ele anuncia o seu futuro. Então, no dia de hoje, nós vamos louvar pelo nosso futuro. Nós vamos louvar pelo ano de 2026. Nós vamos louvar e você vai se enxergar no telão, passando no filme da igreja. Amém? Você vai se enxergar aqui nesse altar com a bispa colhendo o seu testemunho. Amém? Você vai se enxergar recebendo parabéns, sendo honrado, estimado pelos resultados que você conquistou, pelos resultados que Deus te abençoou. Você vai louvar a Deus pelo milagre que você vai viver nesse ano de 2026, nessa área aí que dói, nessa área aí que muitas vezes te faz chorar, porque quando você louva a Deus em meio à crise, o céu se move, porque o maligno, ele não sabe lidar com louvor e adoração no momento da dor, ele só sabe lidar com murmuração. Então louve quando dói,
Louve quando a porta fecha. Louve quando parece injusto. Louve quando o diagnóstico não é o que você esperava. Louve quando o resultado dos exames não é o que você esperava. Louve a Deus. Chame a atenção de Deus. Independente do ambiente que você se encontra. Independente da circunstância em que você se encontra. O ambiente da prisão não mudou o louvor de Paulo e Silas. Mas o louvor de Paulo e Silas mudou toda aquela prisão. Que nenhuma circunstância que você se encontra, que nenhuma notícia que você recebeu, que nenhum decreto, que nenhuma situação que chegou ao seu conhecimento tenha o poder de te abater, tenha o poder de te fazer parar, tenha o poder de te desanimar, tenha o poder de te trazer insegurança, tenha o poder de te fazer tirar a mão, diminuir o ritmo. Não! Mas que o seu louvor, o seu relacionamento com Deus mude todo este ambiente à sua volta. Transforme todos aqueles que estão à sua volta em nome do Senhor Jesus. Amém? A fé que chama a atenção de Deus não espera o cenário certo para que você deve cantar. Não cante você, mulher estéril, porque engravidou. Cante nessa situação de estéril, porque do jeito que está, a sua vida não vai mais ficar, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios 18, 21. Diz assim, ó: as palavras matam e gera vida. Podem ser veneno ou doce de primeira. Você quem decide. Sabe aquela história que as pessoas dizem, as palavras não me afetam? Afetam sim. Palavras afetam sim, palavras têm poder. A Bíblia diz que nenhuma palavra que sai da sua boca, ela volta vazia. Uma vez, eu até escrevi aqui, ó, cada vez que liberamos uma palavra, é como se dessemos ou servíssemos uma refeição ao nosso espírito. É verdade ou não é? Cada vez que você libera uma palavra, isso traz uma consequência, boa ou ruim. Então, palavras têm poder para levantar e para derrubar. Tem ou não tem? Tem palavras que te coloca de pé? Quando você escuta o programa Mudança de Vida da Bispa e ela vem com levante-se! Aquilo lá não entra dentro da gente e parece que um tônus ali, uma força incrível. Né? Palavras levantam, mas palavras também derrubam. Palavras podem construir e palavras podem destruir. Palavras têm o poder de ferir. Tem ou não tem? Tem muitas vezes que a gente fica ferido, né? Fica doído ali com palavras que nos disseram, com injustiças, mas palavras também têm o poder de curar, não tem? Você muitas vezes não cura ali um sentimento, uma mágoa, um ranço, um rancor. Muda ou não muda? Quando você libera uma palavra para essa pessoa, eu te perdoo, parece que você tira um peso, né? Eu perdoo você por ter me enganado, eu perdoo você por aquela injustiça. Olha, esquece, eu perdoo por aquele momento aquele desentendimento que nós tivemos. Então preste atenção no que você anda falando. Porque muitas pessoas estão atraindo maldições e tornando a sua vida muito mais pesada, muito mais travada. Que jeito, pastor? Eu não vou conseguir isso. Isso não vai dar certo. Isso não é para mim. Isso já passou de hora, já passou do tempo, não tem como mais fechar esse negócio. Isso não vai mais mudar. Está lá no relatório, está lá no diagnóstico, está lá no exame. Não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais jeito. Essa situação não tem mais jeito. A água já passou embaixo da ponte. Você leu comigo que as palavras matam e as palavras geram vida. Elas podem ser veneno ou pode ser um doce de primeira. É você quem decide o que você está liberando, né? Cada vez que você libera uma palavra de bênção, você atrai bênçãos para a sua vida. Mas todas as vezes que você libera uma palavra negativa, uma palavra ruim, você atrai maldição para a sua vida. Como você está reagindo no dia a dia? O que você está falando? O que você tem declarado?
Você tem prestado atenção no que você tem falado? Porque às vezes você está ali orando a Deus para que Deus te abençoe financeiramente, aí você recebe seu salário no fim do mês, droga de salário, vai dar nem para pagar as contas, esse salário não dá, aí fica assim, esse salário não dá nem para pagar as contas, o que está faturando essa empresa não dá nem para eu pagar os meus compromissos. Que droga de empresa, que droga de chefe, esse cara é um mala, que droga de colega de trabalho, não fica quieto, não para, né? Não fecha a boca. Que droga de vida, que droga de relacionamento, que droga de casamento que eu tenho, que droga de saúde, não consigo abaixar, não consigo correr, não consigo subir uma escada, que droga disso, que droga daquilo. As palavras que você tem liberado é uma refeição que você tem servido a você mesmo. Porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Então use a boca a seu favor, porque a língua tem o poder da vida e a língua tem o poder da morte. Onde é que está a vida e a morte? No poder da língua. Então vamos um pouquinho mais para frente aqui. Em Salmos 139, 16. Para frente não, para trás, né? Salmos 139, 16. Repita assim comigo. Deus tem sempre um bom plano para mim. O Senhor já planejou o melhor para mim. E qual que é o plano do Senhor para a sua vida em 2026? Vamos ver se alguém sabe o que falar. Qual que é o plano para 2026? Qual que é a profecia? Cante um novo som. Viva, né, uma nova vida, novos resultados. Esse é o plano de Deus para você. Esse é o plano de Deus. Esse é o projeto de Deus para o seu ano de 2026. Está aqui, ó, 139, 16. Em Salmos. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias da sua vida estão todos preparados antes mesmo de você viver o primeiro deles. 2026 já está preparado. Você já começou a viver o primeiro dia, os primeiros dias de 2026. Você vai cantar um novo som. Nós vamos ouvir as notícias, os testemunhos do que Deus já mandou fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, com seus clientes, nos seus resultados. Os dias da sua vida já foram preparados para este ano de 2026. Será o melhor ano de sua vida. Você vai viver, você vai testemunhar isso, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um grande plano para cada um de nós, meu Pai. O Senhor tem um grande plano, meu Pai, para cada um de nós. Em Provérbios 21, 23, diz assim, ó. Vigie suas palavras, controle a sua língua. Você salvará você mesmo de muitas desgraças. Muitas pessoas, ao invés de falar a língua de Deus, estão falando a língua do diabo. E você vê isso no trânsito. Você vê isso a pessoa tratando o zelador. Você vê isso a pessoa tratando um garçom. Você vê isso a pessoa tratando ali uma pessoa que está prestando um serviço ali, né, uma pessoa que está ali na rua ou ali num estabelecimento. A pessoa, ela não controla a língua. A pessoa é mais familiar. A linguagem dela é mais familiar com o mundo, né, do que as pessoas do mundo estão fazendo, do que
um cristão genuíno, verdadeiro, faria numa situação, né, de crise, numa situação ali de estresse. Então a Bíblia diz: vigia a sua boca, vigia a sua língua, porque você vai salvar você mesmo de muita desgraça, de muitos resultados negativos, né? Então muitas pessoas, ao invés de falar com a língua de Deus, elas estão sempre amaldiçoando o trabalho, seus clientes, seu salário, sua saúde, sua família, seu casamento e seu futuro. Então preste atenção, porque a Bíblia diz: vigie o que você está falando, porque senão o maior prejudicado é você mesmo. Quando você fala mal de alguém, quando você fala mal do seu salário, quando você fala mal do seu cônjuge, quando você fala mal do seu familiar, você não está prejudicando a ele, você está servindo um alimento para o seu espírito muito ruim, que vai te prejudicar. Amém? Em Salmos, voltando mais uma vez, Salmos 141, versículo 3, diz assim, ó. Olha só, se a Bíblia diz para pôr uma sentinela na nossa boca, isso aqui não está aqui à toa não, viu? Põe uma sentinela à minha boca, Deus. Designa um vigia para a porta dos meus lábios. Ou seja, as pessoas querem viver coisas positivas, coisas boas, bênçãos, mas continuam falando negativo e continuam falando como o diabo fala. Por que essa palavra está vindo para nós nesse segundo domingo do mês? Porque a sua boca precisa mudar. O que sai da sua boca é o que sai do seu coração. Então tem que mudar. Tem que mudar para atrair as coisas que são dos céus, para atrair bênçãos, para atrair vitórias. Criei, por isso declarei. Conforme imaginei, assim declarei. Assim eu criei. Então a sua boca, a Bíblia diz, coloque uma sentinela, um vigia nela, para que você não traga prejuízos com a sua própria boca. E para finalizar, Romanos 10, 13. Romanos 10, 13 diz assim, ó. Todo aquele que clamar socorro, Deus alcançará ajuda. Todo aquele que clamar. Você clama com o quê? Com o olho? Você clama com a mão? Você clama com o quê? Com a tua boca. Todo aquele que clamar por socorro a Deus vai alcançar o que precisa. Então nós vamos clamar hoje. Você vai usar a sua boca, você vai confessar, você vai clamar, você vai declarar. Porque aquele que usa a boca para clamar por Deus recebe ajuda, recebe alívio, recebe socorro. Vamos nos levantar e vamos louvar e vamos buscar esse Deus com a nossa boca, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que, por gentileza, você se coloque de pé e você, fechando os seus olhos, você agora vai elevar a sua mente àquilo que você precisa de mudança. Se a sua vida financeira não está do jeito que ainda você deseja, assim como a mulher estéril, ainda ela não tinha barriga de uma gestante, ela começou a louvar a Deus pela barriga de gestante. Ela ainda não tinha filhos, ela ainda não amamentava filhos, mas ela começou a louvar a Deus por ver crianças correndo, por ver crianças nos seus braços e crianças no seu peito sendo amamentada. Se você está aqui hoje e você não está com o seu cônjuge, você vai louvar e vai agradecer a Deus pelo seu cônjuge com você na igreja. Se você está aqui hoje, mas não está com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com sua mãe, com aquela pessoa que é um ente querido que mora com você, você vai louvar a Deus por essa pessoa estar aqui com você na casa do Senhor. Se você está aqui, mas ainda não está fazendo o curso que sonhou,
não entrou na faculdade que deseja, que é seu alvo, você ainda não conseguiu aquela vaga na empresa, aquela vaga de emprego, se você está aqui e precisa de um aumento de salário para você ter uma vida mais confortável, para você poder quitar e viver novos projetos, se você está aqui e anseia e busca de Deus uma promoção para você crescer, avançar, se você está aqui e ainda não fechou um grande negócio, um grande contrato, e você precisa disso, você vai louvar a Deus por esse ano, por essas promoções, por esses crescimentos, por esses avanços, por essa fluidez do Senhor, por tudo aquilo que está florescendo na sua vida, por todo o terremoto, por todo o rebuliço, por toda a reviravolta que o Senhor já deu início nesse ano de 2026 na sua vida. Louve ao Senhor, diga: Senhor, eu te agradeço pela mudança dos resultados do meu exame, eu te agradeço, Senhor, pelo novo diagnóstico, eu te agradeço pela cura do corpo, meu Pai, eu te agradeço pela libertação, meu Pai, deste vício, deste mal que uma vida toda me dominou, me limitou, me escravizou. Eu te agradeço, Senhor, pela mudança do meu gênio, do meu caráter. Eu te agradeço, Senhor, por tirar do meu coração esta mágoa, este ranço, este ódio, esta ira, esta revolta, esta indignação que durante tantos anos me envenenou. Eu te agradeço, Senhor, por tirar de dentro de mim, meu Deus, esta mágoa por este familiar, por este ente querido, seja um primo, um tio, uma sogra, um genro, um cunhado, um irmão, até mesmo um pai ou um filho. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por tirar este veneno de dentro de mim. O diabo não sabe lidar com adoração e louvor. Ele não sabe, você quebra as pernas dele, mas ele sabe lidar com murmuração. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor. A fé verdadeira canta antes da resposta. A fé verdadeira canta antes da colheita, canta antes da recompensa. Cante, você que está com a vida estéril, cante, você que está com a vida minguada, seca, cante pela vida que o Senhor está te dando hoje, em nome de Jesus. O louvor não descreve o movimento, o louvor, ele anuncia o seu futuro. Então anuncie o futuro que você vai viver neste ano de 2026. Enche o seu peito, encha o ar de canções e adore ao Senhor por aquilo que Ele está te presenteando, por aquilo que Ele está te recompensando, em nome do Senhor. Canto estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta. Canto estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo para algo novo. Canto estéreo, o som da vida. Ele quebra as muralhas, liberta. Canto estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo para algo novo. Canto Louvor, preste atenção no que eu vou te dizer. O louvor, ele não é barulho. O louvor, ele é um posicionamento espiritual. Quando você canta certo, quando você dá a resposta certa, o céu se move.
Nesse ano de 2026, você não vai cantar porque a tua vida está agora perfeita. Você vai cantar porque você confia em Deus. Ele é fiel. Você vai cantar porque o seu louvor, ele é profético. Você vai cantar porque você vai viver respostas. Você vai viver respostas na sua vida financeira que há muito tempo você não vivia. Você vai viver respostas na sua vida profissional que há muito tempo você não colhia. Você vai viver respostas quanto à sua vida sentimental, quanto à sua vida espiritual, quanto à sua vida ministerial, que há muito tempo você não deslumbrava disso, você não visualizava isso. No livro de Atos, portas se abriram, cadeias caíram, o céu respondeu com poder, quando Paulo e Silas louvavam e adoravam ao Senhor. As portas na sua vida também vão se abrir. Aquilo que até hoje vinha te aprisionando, vinha te estagnando, aquilo que vinha te paralisando, aquilo que vinha, te prejudicando, aquilo que era um fardo, um peso, um desgosto, uma decepção, uma frustração, não vai fazer mais parte da sua vida, porque o Senhor vai pôr sobre você o alívio, Ele vai pôr sobre você a saúde, Ele vai pôr sobre você a alegria, Ele vai pôr sobre você a prosperidade, Ele vai colocar sobre você o favor do Senhor. Aonde você tocar com as suas mãos, a bênção do Senhor estará. Aonde você pisar com a planta dos seus pés, a bênção do Senhor te acompanhará. Você vai se tornar bendita ao entrar e ao sair. Os teus frutos, os teus resultados terão ali o favor do Senhor. Terão ali o favor do Senhor. Quando você planta uma semente, você não consegue ver o fruto ali de imediato. Você não consegue ver a flor daquele arbusto. Você não vê sinais visíveis de que a vida está sendo gerada. Frutos vão aparecer. Você não consegue ali de imediato ver esses sinais, acontecendo. Mas tudo está se movendo em silêncio. Tudo está se movendo. Você está dormindo e a semente continua sendo gerada. Você está dormindo e a árvore está crescendo, e o fruto está sendo produzido, e as flores estão sendo geradas. Enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando em seu favor. Aliás, a Bíblia diz isso, O Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Louvar a Deus é como regar a semente. Cantar na esterilidade, cantar quando você está na crise, cantar e adorar a Deus no momento de dor, é confiar que Deus está trabalhando, mesmo onde seus olhos não estão vendo. Deus trabalha no invisível, antes de nos entregar o visível. A semente produzirá frutos e flores, antes que você a veja, mas você verá. Deus está trabalhando em seu favor, em seu benefício, e acredite, saia daqui possuindo, carregando este espírito. Você vai cantar, você vai testemunhar, você vai subir aqui neste altar, você vai glorificar a Deus com a sua vida, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor está te recompensando, por aquilo que o Senhor está lhe presenteando. Você não vai sair daqui da mesma forma, do mesmo jeito que você chegou hoje. Você sai daqui com esta unção, com este poder. Então cante, você que tem áreas da sua vida que ainda estão estéreis. Louvar é regar a semente da fé. O som da vida, Deus está movendo tudo para algo novo. Cante com a sua alma, com as suas entranhas. Sério, não mais ferida. Ele quebra
as muralhas liberta. Canto estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canto estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta. Canto estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canto estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta. Canto estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canto estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta. Canto estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canto estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta. Canto estéreo, o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canto estéreo, não mais ferida. Ele quebra as muralhas, liberta os cativos. Oh, aleluia. Deus está muito envolvido com o seu povo. E Ele investiu demais em você, que é povo de Deus, para desistir agora. Este ano, a sua boca se encherá de risos. Este ano, você ficará impactado, surpreso e encantado com a avalanche, com o terremoto, com a reviravolta de boas notícias que o Senhor está trazendo. Automaticamente, de forma orgânica, você vai viver, vai andar, vai caminhar, dando graças ao Senhor pela mudança da sua saúde, dando graças ao Senhor pela alteração do curso da sua vida, pela mudança do seu destino, pela mudança da sua história, pela mudança da sua casa, da sua família. Você vai, como diz no livro de Coríntios, aquilo que a sua mente não conseguiu pensar ainda, aquilo que os seus olhos ainda não tinham visto, as boas notícias que nunca haviam então chegado até os seus ouvidos, aquela alegria, aquela felicidade que ocupará o seu coração que você nunca antes havia sentido. É isso que o Senhor preparou para você, algo novo. Você vai ver filhos sendo gerados. Há pessoas que literalmente vão gerar filhos, crianças, pessoas estéreis, na vida física, na saúde física. Mas há pessoas também que vão gerar novos filhos, novas empresas, novos negócios, novos projetos, novos planos, novos propósitos. Pessoas que vão gerar coisas novas, né? Projetos novos. Você vai para outro nível, você vai para outro patamar. Você vai cantar, você vai celebrar,
Você vai adorar a Deus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele vai fazer durante todo o decorrer deste ano de 2026. Porque o seu louvor, ele não diz respeito ao momento que você está vivendo. O seu louvor não descreve o seu momento. O louvor que você vai dar aqui nessa tarde, ele anuncia, ele prevê o seu futuro. Você está louvando pelo seu futuro. Você está louvando pelos meses que estão vindo aí na sua vida. E se prepare, porque os resultados que estão vindo vão vir como um terremoto, como uma avalanche de boas notícias, como um rebuliço, como uma reviravolta. E nada mais vai ficar como antes. Nada mais vai ficar como era antes na sua vida. Amém? Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado por esse Espírito. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.